Hoje eu quero trazer esse assunto. E o tema dessa live de hoje é a avaliação fisioterapêutica, o marco para o bom atendimento da fisioterapia para a pessoa idosa, que a gente não pode deixar de falar desse... Eu costumo dizer que a avaliação ela é o principal, né? Eu faço uma brincadeira com a cinesioterapia. A cinesioterapia a gente aprende na faculdade que ela é o carro-chefe para o tratamento da fisioterapia, né? Então, quando a gente fala de fisioterapia, a gente lembra da cinesioterapia, que ela é o carro-chefe. Mas a gente tem que falar do tratamento. Mas para a gente chegar no tratamento, o que faz a gente chegar no tratamento? A avaliação. Se a gente não avalia muito bem o nosso paciente, a gente não vai saber que tratamento escolher. Então, antes lá do tratamento, vem a avaliação. Então, a avaliação é o carro-chefe, é o marco para um bom tratamento, para um bom atendimento da fisioterapia da pessoa idosa, tá? Então, hoje, para começar essa comemoração aí de 1 ano da fisioterapia para pessoa idosa do curso e de tudo que ao longo desse ano vem acontecendo aqui com a gente, vamos falar sobre a avaliação, que eu sei que tem muita dúvida. E aí eu já vou pedir aqui para vocês, coloca o coraçãozinho, por favor. Lembra do coraçãozinho para ajudar ao Instagram direcionar essa live para mais pessoas. Vocês podem, por favor, encaminhar esse aviãozinho aí para outras pessoas que vão gostar desse tema também. E já pode mandar sua dúvida também, que eu vou já ajudar aqui, já vou adorar responder. Para a gente começar, então já contextualizei que a avaliação ela é o marco, ela é aquele princípio. Então, para que eu não fique na dúvida de qual tratamento eu vou escolher, como é que eu vou montar esse diagnóstico, prognóstico do meu paciente, então eu já tenho que saber muito bem como é que eu vou formar essa avaliação, tá? O que compõe uma boa avaliação? O que existe nessa minha avaliação, né? A gente tem que pensar da seguinte maneira. A avaliação ela vai sempre começar com o mínimo que ela tem que ter, né? Então, a gente tem lá aquela resolução 414, que eu sempre falo dela, que é obrigatoriamente o que tem que constar na nossa avaliação. Então, a anamnese, então HDA, queixa principal. Aí eu sempre falo que, além da queixa principal do nosso paciente, que é aquilo, o que mais está te incomodando hoje, né? Ou seja, o que te incomoda agora? Enfim, aquela queixa principal, também é importante você perguntar sobre o que mais importa para o seu paciente, buscar aquele desejo do paciente, buscar a queixa funcional também do paciente, mas para a gente rastrear aquela queixa funcional, o que mais importa para o paciente, você vai conduzindo isso ao longo da avaliação, tá? Mas é interessante você também já introduzir isso na sua avaliação. Então, isso é interessante que você já vá colocando isso, até para ficar rotineiro, mas vai acrescentando isso na sua avaliação também, tá? Mas então, a anamnese tem que estar lá, ok? Na sua conduta, isso é normal de praxe. A sua avaliação física da sua área de especialização, da sua área específica, que você já vai avaliar sempre, normal, ok? E aquele mínimo que sempre vai ter, o normal que você já está acostumado. Mas a gente vem para o que eu falei da avaliação funcional, que é a queixa funcional do seu paciente idoso. Por quê, gente? Aí a gente vem para uma outra queixa, que é o não saber avaliar bem o paciente, estou falando mais especificamente do paciente idoso, que é o não saber avaliar bem o paciente idoso, que é quando a gente foca muito na queixa principal. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes quando a gente faz uma pergunta do onde mais incomoda para o paciente idoso, e a queixa principal dele não necessariamente reflete o que você vai de fato avaliar. Então a gente tem que pensar que a avaliação ela precisa ser uma avaliação ampla, uma avaliação global da saúde daquela pessoa. Porque por mais que você seja de uma área específica, você tem que entender que a saúde dessa pessoa ela corresponde a algo de múltiplas comorbidades. Essa pessoa ela vai corresponder
em relação a N complicações que vão influenciar aquela condição que você trabalha. Então, um exemplo que eu gosto sempre de trazer, né? Um paciente que tem uma incontinência urinária. Então, eu trabalho muito com incontinências urinárias. Mas o meu paciente que tem uma incontinência urinária, ele também vai ter complicações caso ele não tenha uma marcha adequada. Então, por mais que eu fortaleça esse assoalho pélvico, por mais que eu trabalhe muito com mobilidade pélvica, por mais que eu fortaleça toda a região lombopélvica do meu paciente, se ainda assim toda essa região ali da marcha desse meu paciente, se eu não entender também das complicações que são ambientais do meu paciente, principalmente eu que trabalho no âmbito domiciliar, se eu não tiver com esse olhar amplo para a saúde do meu paciente, será que isso também não vai repercutir nessa minha área mais específica de intervenção? Então, vamos lá. Na minha avaliação específica lá, que eu avaliei a parte física específica relacionada à parte pélvica, tá? Vamos voltar lá um pouquinho, passo atrás. Então, tipo de avaliação. Fiz a minha avaliação, a minha anamnese, perguntei a minha queixa principal. Qual a sua queixa principal? O que mais te incomoda hoje? Aí meu paciente foi lá e falou, eu perco o xixi quando eu levanto da cama. Aí tá, ok, até aí estou acompanhando. Fui para minha avaliação física, avaliei toda a região da lombopélvica, toda a região do assoalho pélvico, fiz os exames físicos dessa região. Mas, como está a parte em relação funcional do meu paciente, em relação à mobilidade de ir até o banheiro? Mobilidade para conseguir levantar da cama e ir até o banheiro. Como é que está o ambiente para esse paciente se locomover? Entende? Então, inclusive tem uma classificação de incontinência urinária funcional também que existe. Então, tudo isso a gente precisa rastrear, a gente precisa avaliar, porque isso vai influenciar na saúde da pessoa idosa. Porque se a gente não rastreia isso impacta negativamente. Entende? Está acompanhando o meu raciocínio? Mas Renata, não sou da uro, não sou da pélvica e não está fazendo sentido para mim. Ok. Dentro da sua área de cardio, de respiratória, ainda assim vai ter uma área mais específica dentro da área que você quer trabalhar ou que você já trabalha, que se você não avalia de forma funcional o seu paciente, se você fica olhando só aquela região mais específica, se você não avalia de forma funcional o seu paciente idoso, compreendendo todas as particularidades desse envelhecimento, você acaba deixando passar esse olhar mais amplo, mais global. Por isso que essa avaliação mais ampla é fundamental, entende? Bom, aí vamos continuar. Então, esse carro-chefe que vai te ajudar, te orientar em como você vai escolher o tratamento é fundamental, tá? Eu queria agora ver se todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho, né? Porque às vezes eu fico com dúvida. E eu quero saber agora quantas pessoas aqui, quais são as pessoas que estão aqui, quais áreas que tem aqui. Todo mundo é físio, né? Quais as áreas que estão aqui? Manda aqui para mim, quais as áreas? Tudo ok? Manda aqui para mim. Sou da área da cardio, sou da área da respiratória ou sou estudante? Manda também para mim que eu quero saber. Manda isso. Eu quero saber mais ou menos rastrear quem é da onde. Eita, vou ler isso aqui. E aí, então aí continuando, voltando, então é importante a gente rastrear dessa forma. Bom, tudo certo aí? Bom, e aí, gente, a gente precisa entender
essa diferenciação da avaliação em relação à anamnese, parte física, vai para essa questão mais funcional, mas aí você pode estar me perguntando agora assim, mas Renata, é uma parte, é uma avaliação muito ampla, é uma avaliação muito difícil, ou né, que rola essas dúvidas, né? Do tipo, eu sempre escuto assim, mas eu tenho um dia muito corriqueiro, às vezes é muito difícil fazer uma avaliação mais extensa. Cara, não é bem assim, não funciona bem assim. Até por uma questão que eu sempre falo o seguinte: a avaliação ela precisa ter uma atenção maior mesmo. Se você não demanda uma atenção maior, se você não para realmente você conseguir ter um olhar mais criterioso para o seu paciente na avaliação, você pode perder um detalhe para o seu tratamento. E automaticamente, eu estou vendo que ninguém mandou a área que tá com vergonha, né? Gente, não precisa ter vergonha, não. Manda aí a área que vocês são, pelo amor de Deus. Não quebra o dedo também, não. Fisioterapeuta com medo de quebrar o dedo. Quê? Tem traumato? Ué, eu não vi aqui. O que houve? Da geronto, obrigada. Mas a sua principal área é geronto ou você tem uma outra área dentro da geronto? Beleza. Me responde isso também. E então, aí eu estava falando aqui. Peraí, deixa eu recapitular. Esqueci. Mas, então, se você não demanda uma avaliação, você vai perder detalhes para o seu tratamento. E não adianta você querer acelerar a sua avaliação para você aumentar. Veja bem, não é melhor você ter mais qualidade no seu atendimento, poder ter um valor melhor, poder ter menos, até às vezes ter menos horários de atendimento, mas ter mais, cobrar melhor por isso? Não é melhor esse cenário? Então, eu quando vejo essa pergunta, mas eu posso acelerar a avaliação, ser mais rápida, ser mais dinâmica e ainda assim ver tudo? Sinceramente, eu não consigo ver esse cenário. É lógico, veja bem, é lógico que com a prática vai ter muita coisa que você vai ser mais dinâmica. Mas essa dinâmica, ainda assim, vai precisar de tempo, tá? Mas esse tempo, ele continua sendo um tempo suficiente para você coletar todos os dados, tá? Mas ainda assim, dentro desse tempo, você consegue ser dinâmica ali. Não é algo que você vai precisar de horas, Rafi, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é algo que você consegue coletar dados o suficiente para você pegar um dado daqui, que você consegue já responder outra questão para lá, enfim. Você consegue aproveitar as informações, tá? Mas você não vai deixar passar a informação. Você não vai se pegar numa situação como isso é algo que eu já escutei também, que já passei por uma situação de simplesmente estar num atendimento mas você não tinha me dito isso antes. Não disse porque eu não perguntei. Olha isso. Entende? Então, para que essa situação não aconteça, prioriza a avaliação. Prioriza você caprichar nessa avaliação. Prioriza esse espaço de tempo. Entende? Não queira acelerar as coisas, porque lá na frente isso pode repercutir para o seu tratamento, para o seu diagnóstico, para o seu prognóstico, enfim. Então, aproveita essa dinâmica, aproveita a avaliação, porque ela é o marco do seu tratamento, tá? Então, não queira acelerar as coisas, não queira colocar o carro na frente dos bois, não faça isso, ok? Ela não vai acontecer, não vai adiantar você acelerar a avaliação, mas você consegue ser mais dinâmica. À medida que você vai praticando, tudo na vida vai sendo assim. À medida que a gente vai praticando uma coisa, você vai conseguir ser mais dinâmica naquilo. Mas essa dinâmica não vai se tornar mais rápida no sentido de que, antes eu demorava 1 hora nessa avaliação, agora eu faço ela em 30 minutos. Não, você vai continuar tendo o seu tempo ali de 1 hora na avaliação, mas você vai conseguir ser mais prática ali. É isso,
tá? Mas com certeza você vai continuar tendo o seu tempo ali. Eu costumo dizer que uma avaliação da gerontologia, cadê? Quem é que falou que era da geronto? Volta ali o nome para mim, por favor. Solange. Solange. Costumo dizer que você dedica em torno de 1h30, quem sabe 2 horas, dependendo da pessoa. Por isso que o valor dessa avaliação também é um valor diferenciado, porque você pode colocar e deve colocar o valor de 2 consultas. Entendeu a temática aí do que a gente fala? Então, coloca, pega, prioriza esse tempo, tá? Bom, continuando agora. Aí você deve estar me perguntando, tá, Renata, beleza, é uma avaliação mais extensa, ela vai me trazer esses benefícios esses de que eu consigo ali pegar mais detalhes desse meu paciente, eu consigo focar mais na funcionalidade, eu paro de enxergar só uma área específica e consigo rastrear mais dimensões de saúde desse meu paciente. Então, eu enxergo esse meu paciente dentro de todas as dimensões de saúde, ou seja, eu consigo vê-lo de forma global, né? Então, dentro da minha especialidade, eu posso visualizar esse meu paciente de forma mais ampla, de forma mais integral, né? E trazer para esse meu paciente um resultado também muito mais... Por mais que... Olha, eu sempre costumo dizer isso, né? Por mais que seja interessante isso, porque por mais que a avaliação seja ampla, o resultado do tratamento ele é um pouco mais específico, porque você consegue direcionar o tratamento para a especificidade do que você quer tratar. Vou voltar para o exemplo que eu estava falando da incontinência. Por mais que eu avaliei o meu paciente em todas as dimensões, por mais que eu avaliei meu paciente, vi todas as questões relacionadas à mobilidade, rastreio equilíbrio, rastreio força de membros inferiores, inclusive, rastreio a parte específica relacionada à parte pélvica, enfim, estou rastreando tudo, né? Por mais que eu esteja vendo de forma global, eu vou traçar um tratamento muito mais individualizado e voltado para esse paciente. Então, quando eu traço o objetivo, quando eu traço o tratamento, eu vou voltar para essa pessoa. E aí eu vou pegar e vou direcionar esse tratamento para... Não, vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Vamos lá, vamos focar aqui. Vamos trabalhar esse assoalho pélvico? Vamos, claro, lógico, o objetivo está aqui. Vamos trabalhar em cima da queixa principal desse paciente? Vamos voltar aqui. Vamos trabalhar em cima do que mais importa para o paciente? Vamos trabalhar aqui. Mas eu identifiquei também que tem um riscozinho aqui para esse paciente em queda em relação a isso aqui. Mas eu identifiquei também que tem um riscozinho em relação ao equilíbrio no ponto específico acolá. Então, vamos já trabalhar em cima disso aqui também. Eu identifiquei também que tem uma mobilidade que já está com uma limitação, uma disfunção. Então, vamos trabalhar em cima disso aqui também, porque isso aqui está atrapalhando a mobilidade para chegar lá no banheiro. Então, isso está afetando a queixa do meu paciente de perda urinária quando se levanta. Tá vendo como é que eu direcionei? É isso. E aí você que conhece especificamente a queixa do seu paciente, quando está lá na cardio, quando está lá na respiratória, quando está lá, você consegue direcionar a queixa do seu paciente quando você entende essas outras vertentes da funcionalidade. Quando você conhece essas outras queixas de mobilidade, de equilíbrio, porque você rastreou as dimensões. É isso, entendeu? Então essas são as vantagens, esses são os benefícios. Cadê? O pessoal tá? E reavaliar, com certeza. A Solange, né? Isso aí, Solange. E o principal, perfeito, Solange, a avaliação é o marco. Através dela, principalmente isso, perfeito. Através disso, você consegue, o que você vai poder fazer? Tratar, ok? Vai fazer todo o seu protocolo de tratamento individualizado, específico. Depois disso, você vai conseguir, dentro do que você planejou, dentro do que tem de referência na literatura, dentro do que você conhece ali do seu paciente também, você vai poder reavaliar, comparando.
Tem um outro detalhe que eu ensino, inclusive, que é o seguinte: depois da avaliação, tem todo um método do relatório que você entrega para o seu paciente. Esse relatório vai ali como um up, um bônus ali para o seu paciente, que ele é um relatório bem simples, nada demais, mas ele é uma forma de acrescentar, é o que a gente chama de atendimento que encanta, que é inclusive uma forma ali da gente encantar o nosso atendimento, trazendo ali a Disney, né, como um exemplo lindo ali de forma de acrescentar no nosso atendimento. E aí, esse relatório, você tem uma forma de mostrar para o seu paciente, olha, isso é como você está na nossa avaliação. Tratou, fez o seu protocolo, com baseado em evidência, baseado na literatura, vai reavaliar. Você tem o antes, né? Agora reavaliou. Faz de novo o seu relatório de um antes e depois. Mostra lá a evidência do que você fez. Ah, mas Renata, eu preciso mostrar evidências? Olha, vamos botar evidências aqui no ar. Não, brincadeira, não bote não. Mas mostra lá no papel, bote um novo relatório. Vamos mostrar o que eu fiz, o que nós duas fizemos, entende? Mais uma vez, encantei o meu paciente. Isso é uma forma de você fidelizar, é uma forma de você também se vender, entende? Perfeito ponto, Solange, é sempre importante. A reavaliação é um ponto também muito importante, é um outro marco no nosso tratamento, tá? É importante que a gente faça essa reavaliação, ok? Ah, mas Renata, eu preciso fazer toda a reavaliação. Aí é contigo, você vai dosar isso em relação ao seu protocolo de tratamento, é lógico. Às vezes eu faço todo o protocolo de reavaliação, às vezes eu faço muito pontual. Por exemplo, às vezes eu faço a reavaliação mais focada em funcionalidade, mais focada em mobilidade, mais focada em equilíbrio. Às vezes eu faço ela inteira, pego desde... Vou falar um pouquinho agora aqui o mínimo que tem que ter, né? Por exemplo, você chegar para mim e falar assim... Renata, qual é o mínimo que tem que ter nessa avaliação? Então, assim, a gente tem uma avaliação ampla, multidimensional, que ela contempla várias áreas de dimensões de saúde da pessoa idosa, tá? Eu vou fazer ainda vários conteúdos aqui em comemoração de um ano do curso da FIP, que é a Fisioterapia para Pessoa Idosa. E ainda vai ter a Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa, mas é em outubro, que é quando a gente completa um ano mesmo. Mas até lá eu vou fazer os aquecimentos aqui na live. Então, se prepare, que vai ter ainda muito conteúdo. Eu vou fazer um momento que eu vou explicar as 5 M's, mas a gente tem basicamente o mínimo de atendimento que uma pessoa que trabalha com atendimento à pessoa idosa, gerontologia, tem que compreender, tá? Mas pensando assim, no mínimo, a gente tem que pensar na cognição, no humor dessa pessoa, tem que pensar em mobilidade, tá? Então, qual seria o mínimo que a gente tem que pensar em avaliação? A gente tem que pensar nesse humor e na cognição desse paciente. Então, é importante que faça esse rastreio. Como eu sempre repito, eu digo isso várias vezes. A gente não dá diagnóstico, em hipótese alguma, a gente faz o rastreio. Para que, Senhor Jesus Cristo, a gente faz isso? Porque a gente precisa conhecer o nosso paciente. Como é que o nosso paciente está em relação a nível de cognição e de humor? Porque quem é o nosso paciente? Como ele está a nível mental? Por que a gente precisa saber disso? A forma como a gente vai conduzir o nosso tratamento, se a gente vai indicar, recomendar algum profissional, se a gente precisa fazer esse encaminhamento, a atenção, a forma como a gente vai direcionar o comando que a gente vai direcionar, é importante que a gente saiba como está, tá? Então, é importante que a gente faça esse rastreio, ok? Então, isso é fundamental que a gente faça. Outra questão que a gente precisa saber.
outro rastreio que a gente precisa fazer. Qual é o nível de funcionalidade? Mas essa funcionalidade não é a questão de mobilidade, de equilíbrio. A funcionalidade que eu estou falando aqui é a nível das atividades de vida diária, tá? Então, qual é o nível de funcionalidade, de rastreio da funcionalidade em relação às atividades de vida diária do nosso paciente? Básicas e instrumentais. Então, basta eu perguntar se esse paciente vai na rua? Se esse paciente faz comida em casa? Basta eu perguntar se esse paciente toma banho, se sozinho, se não toma, se escova os dentes? Não. O ideal é que a gente faça o rastreio da funcionalidade, o rastreio... Fecha ele para mim, por favor, senão vai ter passando o homem do ovo na minha live. Não é exatamente assim. É importante que a gente faça um rastreio através de ferramentas que vão dar para a gente uma pontuação, tá? Renata do céu, já está complicando a minha vida. Pelo amor de Deus, filhote de cruz credo. Não é nada demais. É só um questionário que é em menos de 10 minutos. Que com a prática, lembra que eu falei no início da live? Com a prática, você vai marcando aqui, ó, porque você já na anamnese, na HDA, você já foi ali conhecendo o paciente, perguntando, nananã. Você foi perguntando na história social quem é o paciente, o que faz. Então, quando você chega para fazer o questionário, perguntar sobre as atividades de vida diária básicas, depois faz o questionário sobre atividades instrumentais, muitas das vezes, a maioria dessas perguntas, você já vai ali, sabe, perguntando muito mais rápido, muito mais dinâmica. No início, tudo é mais criterioso, tudo é mais... Não vou usar a palavra difícil, mas tudo é mais delicado, tá? Você vai ser mais criteriosa nas perguntas, você vai tomar mais atenção, vai tomar mais a sua atenção. Porque você não quer, em hipótese alguma, esquecer alguma coisa, você quer ser completamente cuidadosa com aquilo. E tá certa, é para ser, tá? Com o tempo, você vai vendo que você pegou a prática. E não significa que com o tempo você deixa de ser cuidadosa, mas entrou num piloto automático que é mais tranquilo de fazer, entende? Mas não significa que você não vai ser cuidadosa, não significa que você não vai estar fazendo direito, não significa que você, inclusive, vai estar fazendo mais rápido no sentido da sua avaliação vai ser com menos tempo, tá? Vai ser menos tempo, mas você vai continuar fazendo a sua avaliação no tempo que você estipulou lá, entende? Só que você vai poder dar atenção a N outras situações, a N outras coisas. É só isso, tá? Ok? Só para te dar essa segurança aí, tá bom? Então, as atividades, o rastreio das atividades de vida diária são fundamentais, básicas e instrumentais, ok? Depois disso, é fundamental que faça como é o dia a dia desses pacientes. Boa, Solange? Como é o dia a dia desses pacientes? Boa! Então, quando a gente faz a pergunta do social, né, do história social, como é o dia a dia, a gente já vai captando essas informações. Perfeito, isso aí. Então, quando você chega no rastreio das atividades de vida diária, você já tem uma noção. Boa, isso aí. Então, a gente vai para uma outra etapa. Então, eu já falei sobre a cognição e o humor, as atividades de vida diária. Outra questão que é fundamental que tenha é em relação à mobilidade. Nós, fisioterapeutas, a gente precisa que tenha ali, pelo menos, as avaliações, aí agora entra mais na nossa área, de mobilidade. Então, é importante que a gente teste força de membros inferiores, questão da velocidade de marcha, que é fundamental que a gente faça esse teste. Por quê? Velocidade de marcha hoje, a gente sabe que é como se fosse o sexto sinal vital do nosso paciente. Quanto mais impactado o nosso paciente está em relação à velocidade de marcha, ou seja, aquele paciente que tem uma lentidão na marcha, esse paciente tem
uma predisposição de comorbidade, de mortalidade maior. Então, velocidade de marcha é fundamental que a gente avalie. Para quê? Para a gente poder, inclusive, trabalhar e falar para o nosso paciente, olha, a gente vai precisar fortalecer membros inferiores, a gente vai precisar trabalhar isso aqui. Equilíbrio é fundamental que a gente faça esse rastreio também. Então, tudo isso a gente vai trabalhar também, ou seja, vai incorporar na nossa avaliação, ok? Risco de queda, que também está dentro desse rastreio, não, dessa avaliação de mobilidade, tá? Então, força, velocidade, equilíbrio, que também a gente vai rastrear ali o risco de queda, tá? A avaliação ali da marcha vai estar ali tudo no meio desse combo, ok? E o estado nutricional, esse rastreio do estado nutricional também é importante que a gente não exclua, que são algumas perguntas, é só um rastreio simples ali para a gente entender como é que está essa saúde do estado nutricional. Esse paciente tem um risco de desnutrição? Como é que está o risco desse paciente em relação a isso? Aí, se você está começando a se sentir mais segura, pode incorporar um risco de sarcopenia nessa sua avaliação? Então, vamos incorporar ali o rastreio de sarcopenia para a gente já começar a ter uma noção em relação à fragilidade. Opa, beleza, bora incorporar ali para a gente tentar começar a rastrear os fenótipos de fragilidade, para a gente começar a não deixar de fora mais esse rastreio e poder dar mais lá naquele relatório que eu falei, sabe? Dar mais esse retorno para o nosso paciente. Assim, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o meu paciente e vou entregar para ele um relatório fisioterapêutico. Com isso, eu dou um feedback. Não é bom usar palavras em inglês, eu sei, porque muitos pacientes não gostam disso, mas eu vou dar para ele um retorno fisioterapêutico de como foi essa avaliação. E assim, de forma clara, não utilizando muitas palavras de cunho científico, porque é para que o paciente, que muitas das vezes não é da área da saúde, que essa pessoa entenda como é que está a saúde em relação à visão da fisioterapia com essa visão da sua área específica, com essa visão da gerontologia. Entendeu? E ali essa pessoa entende. Ah, legal. E o que a gente vai fazer? E tem que ter isso na fisioterapia, tá? O que eu vou fazer com a fisioterapia? Qual vai ser o meu objetivo? Como vai ser o nosso foco? Tudo isso alinhado com o nosso paciente, tá? Entende por que a avaliação é o nosso carro-chefe? Ou seja, por que a avaliação é o nosso marco? Porque depois que eu vi tudo isso, cara, agora traça o objetivo. Vamos traçar o nosso protocolo de tratamento. Agora bora traçar o nosso diagnóstico. Vamos embora. Agora a gente vai, só botar a mão na massa. Então vamos embora. Depois de fazer isso, a gente inicia o nosso tratamento e agora só começar, só continuar depois de um tempo, de acordo com o que você está fazendo, de acordo com o que a gente sabe na literatura, de acordo com aquele caso, a gente vai reavaliar daqui a um tempo. É isso. Cadê? Episódio de queda nos últimos 6 meses. Perfeito, isso aí. É isso aí, Solange. Muito importante. Inclusive, tem uma das ferramentas, ela tem uma das perguntas que vai te trazer essa visão. Por quê? Teve queda? Queda, gente, é muito delicado no nosso paciente. Queda, se o nosso paciente se ele veio para a gente por conta de alguma sequela de queda, a gente vai tratar a sequela de queda, ok. Você já está sabendo ali que teve uma queda e a gente já tem ali um alarde maior. Mas, e se o paciente não veio por conta de uma queda? Aí você não sabe de nada. Não veio por conta de uma queda, veio por N outra questão. Mas o paciente teve uma queda, mas não teve uma sequela. Mas teve uma queda recente, no último ano, tá? Pacientes que tiveram queda no último ano
eles aumentam a chance drasticamente de terem queda recorrente ao longo de 12 meses. E isso é prejudicial para a saúde dele, não só prejudicial para a saúde, mas quedas recorrentes aumentam o risco de mortalidade. Então, se o paciente ele não é um paciente de queda, ou seja, porque ele veio para você com uma sequela, quando o paciente vem com uma sequela de queda, isso te traz um alerta. Mas se ele não é um paciente de sequela, então quando você tem uma ferramenta que te traz essa pergunta, isso também te faz, isso já te ajuda a levantar essa forma aí de, opa, beleza, marca aqui, sequela, teve queda aqui, entende? Então isso já vai te trazer esse feeling de, opa, beleza. Então por isso que é fundamental ter esse mínimo, pelo menos. Ah, mas não fiz os outros lá, os tantos outros rastreios, ok. Mas você fez esse mínimo. Pelo menos isso você fez. É fundamental que faça. Entendeu? Boa! Beleza, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje, vou ficando por aqui. Acho que todos eu falei, né? Teve alguma coisa que eu vi só a Solange. Muito obrigada pela interação, viu, Solange? Adorei aqui. A Mari entrou. Mari, beijo. Foi todo mundo? Foi? Gente, ó, por hoje é só, mas amanhã tem mais. Fiquem por aqui com essa semana. Essa semana, o quê? Ah, muito obrigada por eu lembrar. Gente, olha só. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve na Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa. Vai rolar algumas surpresas aí que eu não vou falar agora, porque é surpresa, lógico, né? Vai rolar algumas surpresas aí em comemoração ao aniversário da FIP. Então, fiquem de olho, assistam às aulas, assistam aqui as lives para vocês ficarem atentos ao que está acontecendo. E é isso. Muito obrigada. Beijo. Essa live aqui vai ficar gravada assim. Anísia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até.